O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Muito bom dia para as empresárias mais ousadas desse Brasil. Hoje começamos oficialmente a segunda temporada do OuseCast. Eu sou Luana Ferreira, fundadora da Escola de Negócios Ouse Mulher Treinamentos e host do OuseCast, o podcast para dar voz a mulheres empreendedoras. Hoje oficialmente iniciamos a segunda temporada e vamos abri-la com um tema muito importante: mentalidade. A mulher por trás do CNPJ, como gerir as suas emoções e ter sucesso nos negócios. Eu escolhi esse tema porque acredito muito fortemente que tudo começa pela mente. E antes de apresentar a vocês a nossa convidada que vai abrir essa temporada, quero apresentar um grande parceiro que vai nos seguir durante todos os episódios. Você pode contar com o Sicredi, o nosso apoiador dessa temporada, para cuidar muito bem do seu dinheiro e, melhor ainda, de você. Por isso, além de contar com cartões de créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você também tem um atendimento humano sempre próximo. O Sicredi é uma cooperativa de crédito com mais de 120 anos e tem milhares de agências do Sicredi espalhadas por todo o Brasil, inclusive em toda a nossa região do Alto Tietê. Faça como eu e seja uma associada. Visite a Agência Sicredi de Suzano. Ela está na Rua General Francisco Glicério, número 1189, e abra sua conta ou, se preferir, pelo site sicredi.com.br. Sicredi é ter com quem contar. E agora, vou trazer para vocês a nossa convidada, mas antes alguns recados importantes. Se você ainda não está inscrita nesse canal, já se inscreve, porque nessa temporada nós teremos episódios valiosos, com muitos insights, com muito conhecimento, e o ambiente, ainda que digital, ele nos influencia muito. E claro, aquilo que é bom para nós, como empresárias ousadas, a gente compartilha. Então convide pelo menos 3 amigas para assistir esse episódio com você. Vamos conhecer então a nossa convidada de hoje? Ela tem 40 anos, é casada com Marcelo, mãe de 3, professora há mais de 20 anos, formada em pedagogia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Atualmente, professora de educação infantil da Rede Municipal de Suzano. Em 2020, para ajudar a sua filha a superar um problema emocional, ela teve o seu primeiro contato de inteligência com conteúdo de inteligência emocional, onde ali encontrou o seu verdadeiro propósito. Em 2022, formou-se como coach e analista comportamental pelo método EVO. Em 2023, fundou o projeto Clubinho do Bom Conselho, um espaço para auxiliar na formação de adolescentes. Em paralelo, realiza atendimentos com processo de coach e analista comportamental, ajudando pessoas na descoberta de sua identidade. Tudo isso porque acredita que só encontramos a felicidade quando descobrimos quem somos. Sua frase é: conhece-te, aceita-te e supera-te, de Santo Agostinho. Vamos receber com muito carinho e aplausos virtuais a nossa convidada de hoje, Thaís Medeiros. Bom dia, Thaís. Bom dia, nossa, que apresentação. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E que gostoso, né, ser apresentada dessa forma e poder lembrar um pouco de toda essa trajetória. Eu jamais imaginei ter um CNPJ e estamos aí, né, em busca, empreendendo. E espero poder contribuir nesse bate-papo de hoje. Com certeza, Thaís, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui presente. E antes, né, aqui que a gente entre propriamente no tema, eu quero já conhecer um pouco mais da Thaís. Já dei alguns spoilers aqui de quem é a Thaís, das suas formações. Conta pra gente quem é a Thaís Medeiros por trás do CNPJ da Descubra-te. Olha, Thaís Medeiros. Bom, eu venho me descobrindo, né?
Descubra-te é o nome do meu treinamento. E a partir do momento em que eu entendi quem eu sou de fato e tudo aquilo que eu posso fazer pelas pessoas, isso mudou a minha vida e eu venho transformando muitas pessoas, né? Inclusive, a gente vai falar aí do projeto Clubinho do Bom Conselho, que é algo que complementa um pouco, é onde tudo começou de fato. E como foi apresentado, eu sou professora há mais de 20 anos e eu imaginei que eu seria apenas uma professora dentro de uma sala de aula até a aposentadoria, enfim, que minha vida fosse ser somente ali dentro da sala de aula. E eu entendo hoje que eu posso fazer muito mais, né, fora da sala de aula também. Então, descobrir quem eu sou de fato e me encontrar com o meu propósito, isso tudo começou ali dentro da minha casa, com a minha filha, como também, né, foi colocado no início. Eu venho, assim, me surpreendendo e espero poder inspirar outras pessoas aqui com essa conversa. Perfeito. E aqui você já deu um spoiler, né, de que tudo isso começou por conta de algo que aconteceu com a sua filha. Conta um pouco mais pra gente, além dessa sua jornada com a educação, que aí você já mostra que você é apaixonada por pessoas. Eu admiro muito quem está na educação, quem lida com a parte toda estrutural que é a base da nossa sociedade, né? E o que te trouxe a empreender? Você comentou que foi algo pontual com a sua filha, então o que te trouxe para esse universo de entender as emoções e hoje ter como propósito de vida? Olha, quando você fala sobre entender as emoções, eu acredito que era a minha limitação lá atrás. Então, eu sou professora há mais de 20 anos, eu sempre fui muito competente dentro, né, do meu trabalho, sempre me dediquei muito aos meus alunos, à família de modo geral, entreguei muito, mas é quando você olha apenas para o profissional, né, para o resultado que você quer alcançar. Só que nós, né, somos seres humanos ali, os relacionamentos, as emoções, aquilo que nós sentimos define muito o nosso resultado. Sim, total. E no caso, eu sempre sonhei em ser mãe, então, né, já era professora, já entendia muito sobre criança, já estudava sobre maternidade. E quando a minha primeira filha nasceu, eu sou mãe de 2 adolescentes hoje, eu tinha certeza que eu ia acertar em tudo, né, que eu já sabia tudo sobre criança. Uhum. E eu fui muito pedagógica, digamos assim, né, como mãe. Mas a questão das emoções é onde hoje eu entendo que eu falhei. E por isso que eu tive ali, minha filha apresentou algumas questões emocionais, porque é uma criança de temperamento mais sensível, que demandava mais carinho, mais afeto. E eu olhava muito para o resultado que eu queria que ela alcançasse, né? Elas, no caso, porque são duas, mas uma delas mais sensível demandava mais essa parte do carinho, do afeto, e eu não entregava isso. Então, hoje eu entendo onde eu falhei, aprendi muito, mas essa questão da emoção, eu acredito que a gente precisa estar mais atento. Isso vai muito, né, do temperamento, do perfil, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para alguns perfis é mais difícil a gente entregar aquilo que a outra pessoa precisa quando a gente fala de relacionamento. Então a gente precisa estar muito atento nessa questão. Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso depois, vai ficar mais claro. Sim. E aí, quando você percebeu que ela estava começando a ter alguns problemas, você foi em busca desse conhecimento sobre emoções. Exato. Então, nesse momento, eu fui estudar sobre inteligência emocional. E eu desconhecia total esse mundo. Sim. E aí eu entendi que eu precisava, e assim, como uma professora dedicada, né, como eu descobri um mundo desconhecido, um universo desconhecido, eu mergulhei de cabeça. Então, eu fui fazer workshop, estudei, me formei. Só que, sabe, quando você acredita que tá tudo bem com você, né? O problema é com o outro. E aí eu fui buscar conhecimento para que eu pudesse ajudá-la. E com isso eu descobri que realmente tudo aquilo que estava acontecendo era mediante o que ela observava em mim, o meu relacionamento com o meu esposo, o não saber entregar o amor que o outro necessita. Então, essa parte dos afetos, né, dos sentimentos, eu precisei trabalhar em mim, e aí eu descobri ferramentas que eu poderia fazer com que ela, né, conseguisse ali alcançar aquilo que já deveria ter alcançado, então correr atrás do prejuízo. E dentro de algum tempo eu comecei a ter resultado, e como professora e também como alguém que descobriu a sua própria identidade, eu pensei, por que que eu não sabia disso lá atrás?
né? Então, se eu tivesse descoberto quem eu era lá na minha adolescência, teria sido tão mais fácil, eu teria entregado o meu melhor, né, para tantas pessoas que passaram pela minha vida. E aí, olhando para as minhas filhas já chegando na adolescência e pensando nos adolescentes de modo geral, eu decido, então, fundar o projeto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto Clubinho do Bom Conselho, onde eu atendo adolescentes, para que realmente eles saibam que eles são já ali naquela faixa etária, para que eles sigam realmente a sua vida e a sua história a partir da descoberta da sua identidade, que deve acontecer ali na adolescência. Então, é um pouco desse o percurso aí da minha história. Sensacional. Hoje, assim, aqui a gente já abre tantas abas, porque até um tempo atrás eu ouvia muito uma frase assim, de trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E quando eu fui para essa jornada também de inteligência emocional, hoje a gente ouve muito falar sobre inteligência emocional, mas tem bastante gente que ainda não sabe o que é de fato, né? E quando eu fui para essa jornada de inteligência emocional, eu comecei a discordar dessa frase que eu tanto concordava e até Olha repetia. só. E comecei a entender que não, que você não tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, e sim, que você precisa tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Exato. Porque nem sempre a forma que você gosta de ser tratado é a forma que o outro gosta também. Cada um tem a sua individualidade, né? Então eu gosto bastante também de esclarecer essa questão da inteligência emocional, que hoje eu entendo que muitas pessoas definem a inteligência emocional como ter autocontrole. E para mim, a inteligência emocional vai muito além disso, né? É você Sim. saber identificar as emoções, saber que toda emoção importa. Eu acho que isso é importante a gente trazer aqui hoje dentro desse tema, porque muita mulher empreendedora, às vezes, acha que não pode sentir medo, que tá errado se sentir insegura. E o medo, ele é necessário, né? Senão a gente atravessaria a rua sem olhar para o Exato. lado, senão a gente faria coisas que... Ele é o nosso sensor. Eu gosto de definir o medo como um sensor. Mas a gente precisa entender essas emoções para então conseguir olhar para cada uma delas, colocar cada uma nos seus devidos lugares e fazer esse gerenciamento, né? Então, é muito, muito gratificante depois que você trilhou toda essa jornada, você olhar para trás e falar: nossa, aquilo que era a minha maior dor, que era ver ali que eu tava. Que mãe, por mais que eu tinha uma formação pedagógica, como você falou, ser mãe não vem com um manual de instruções. E muitas vezes não é só pedagogia, é mesmo ali o maternal, né? É você Sim. acolher aquela criança. E quem dera aos filhos que todas as mães fossem buscar esse conhecimento, né? De se entender. Comigo aconteceu muito parecido do que com você, de ir buscar ferramentas achando que seria para o outro. Uhum. E quando você chega lá nas formações, você leva muitos tapas na cara, porque você fala: nossa, não tem como você. Ninguém transborda aquilo que não tem, né? Então, como é que você vai oferecer para o outro se você não tem? E aí a gente aprende que primeiro você tem que ser coach da própria vida. Primeiro você tem Exato. que se liderar, conhecer suas emoções, aplicar as ferramentas em você. E automaticamente, quando você melhora, o mundo ao seu redor melhora, né? Sim, é mágico. Sensacional. Nesse período, tenho certeza que, como um ser humano, você teve medos, inseguranças, desafios emocionais no início, né, dessa sua jornada. Quais foram eles e o que você falou que transformou esse problema em um propósito de vida, que hoje é impactar pessoas que também possam estar passando por isso. Mas naquela ocasião, como foi para você lidar com tantos desafios emocionais? Como você saiu dessa situação? Realmente é muito desafiador. E aí você vai, assim, eu entendo que o que faltava para mim era visão de futuro. Uhum. Então, como eu falei no início, né, eu me vi ali dentro de uma sala de aula e para mim já era a realização do meu propósito. Eu sei que sim, eu ajudei muitas famílias ali dentro da escola onde eu estava, mas eu não via nada além disso, Uhum. porque realmente faltava o autoconhecimento. E quando a gente fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional, as pessoas que não vivem um pouco desse mundo e não passaram ainda por esse processo, não têm essa consciência do quanto isso é valioso e importante. Sim. Então, no meu caso, além, né, dessa visão de futuro que não existia, eu não sabia quem eu era e das minhas potencialidades e você sobrevive. Então, era ali um dia após o outro, superando os desafios do dia a dia.
E eu acredito que sim, a falta de autoconhecimento. Quando eu entendo quem eu sou de fato e tudo aquilo que eu posso fazer, e a visão de mundo, né, vai expandindo, você vai entendendo que você pode fazer muito mais. Eu acredito que aí eu consegui superar muitas das minhas limitações. Então, acho que era ficar fechada ali no meu mundinho, entendendo que era apenas aquilo. Então, essa falta, né, posso até usar o termo ousadia, né, essa Sim. ousadia de olhar que eu posso muito mais e eu posso contribuir muito mais ali, né, na vida das pessoas que estão ao meu entorno e até distante, né, por conta, e o Descubra-te, ele vem para que eu possa alcançar pessoas até de fora mesmo, porque tudo começa com um clubinho, depois do clubinho eu decido levar esse autoconhecimento para que mulheres possam, a partir da descoberta de quem ela é, ser uma mãe. Porque eu penso, se eu soubesse quem eu era no início, eu não teria tido essa dificuldade como mãe, né? Sim. Então, isso me ajudou bastante. Eu acredito que a partir do momento que eu soube quem eu era, essa visão de mundo se expandiu. Então, acho que a falta de visão de futuro me atrapalhou bastante. E já que a gente está falando bastante de emoções, né? é, Na sua visão, quais emoções, como as emoções impactam diretamente nos negócios? Você acha que tem a ver, que não tem, que é só o CNPJ mesmo, ou aquele CPF que está por trás, ele precisa cuidar das emoções? Impacta muito, porque muitas pessoas não dão o primeiro passo, o próximo passo, digamos assim, porque ela não consegue compreender o que ela está sentindo, né? Então eu vejo o quê? Muita insegurança. As mulheres, elas precisam se colocar em vários papéis, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade da mulher. Então, conseguir conciliar ali a casa, marido, filhos, né, o CNPJ. Então, isso traz um certo desespero, podemos dizer Sim, assim, e isso paralisa. E isso paralisa. E ela não sabe do potencial e da capacidade dela. Então, a insegurança, né? E aí eu volto, acho que eu vou falar várias vezes aqui do sim. autoconhecimento. Quando ela não se permite ter clareza ali das suas habilidades, das suas competências, dos pontos de melhoria, e se comparar muito com a outra profissional que está conseguindo, acho que essa comparação, né, tem uma frase que eu gosto bastante que diz que a comparação é a maior fonte de infelicidade que existe. Então, ela vai medir o seu resultado mediante o resultado do outro, né? Então, ela está olhando para fora, para aquilo que ela deseja, e ela não olha para dentro e entende o que está acontecendo ali dentro, essas emoções, o que está impedindo ela de dar realmente aquele passo. Então, acho que é a falta de autoconhecimento que faz essas emoções, né, travarem. Existe ali um momento que ela não consegue avançar. Eu concordo completamente. Eu acredito muito que é por isso que eu quis abrir essa temporada com esse primeiro episódio falando de mentalidade. Eu acredito muito que a forma, o tamanho que vai ser o nosso negócio é o tamanho que a gente se enxerga. Porque se você se enxerga grande, você automaticamente não vai se permitir enxergar o seu negócio pequeno. Você vai, se você tem uma mentalidade ajustada, se você enxerga como pessoa grandiosa, você vai querer grandes sonhos, almejar grandes coisas, dar grandes passos com ousadia, com coragem. Mas hoje, talvez, a pessoa que está nos assistindo, e isso também aconteceu com nós duas, lá no início, houve insegurança, houve medo, o que é muito comum, porque cada um teve uma criação diferente. A nossa realidade muitas vezes foi diferente. Então, tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, nós, a partir daquilo, a gente deu um significado. Então, às vezes a gente vê ali duas crianças que foram criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, sempre são diferentes, né? E aí, muitas vezes viveram a mesma situação, mas uma deu um significado e a outra deu outro. Exato. Então, é muito daquilo que a gente ouve, vê, sente e o significado que a gente dá para aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. E aí, muitas vezes, quando a gente cresce, a gente vai precisar ressignificar tudo isso, trazer um novo olhar em cima das nossas experiências, criar intencionalmente novas experiências, novas memórias, perdoar, entender o nosso passado, acolher aquela criança. Então, esse projeto que você fundou, e eu quero que você fale um pouco agora sobre ele, eu achei assim sensacional quando eu descobri.
Até porque agora eu tenho um filho que está ali na pré-adolescência, 11 anos, então a gente sabe que é uma fase um tanto desafiadora, porque eles estão descobrindo o mundo, né? Eles estão ali com novas perguntinhas na cabecinha deles também. E eu acho muito importante você ter criado esse projeto exatamente nessa fase, porque aí você consegue já trazer clareza, eles não vão precisar esperar. A nossa geração, eu acho que a gente foi ter contato com esse conteúdo muito tarde. Exato. Então, hoje a gente sofre um pouco mais, né, para se libertar de algumas amarras e dar espaço para o que é novo. Essa geração, ela já ouve muito mais falar sobre inteligência emocional, sobre gerenciar suas emoções, entender cada uma delas. Então, conta pra gente o que é o Clubinho do Bom Conselho, como é que você trabalha isso com essa nova geração? Olha, esse é um projeto que tem o meu coração, assim, eu jamais imaginei gostar tanto dos adolescentes. Existe um certo preconceito, né? A gente já Sim. espera a chegada dessa fase como um desafio, como alguém que vai tirar a gente ali do eixo. Enfim, eu jamais imaginei amar tanto os pré-adolescentes. Eu sou pedagoga, então eu sou pedagoga justamente porque eu quis fugir da faixa etária, né, dos mais velhos. Hoje, em sala de aula, eu dou aula para os pequenininhos, educação infantil, mas eu estou apaixonada cada vez mais pelos adolescentes, pré-adolescentes, porque eles estão em um momento realmente de desejarem viver aquilo que eles são de fato. Eu acho que é isso que desafia muitos pais, por isso Sim. que a gente se incomoda tanto, o confronto, né? Nós não sabemos quem nós somos, e a gente vê o nosso filho ali já tendo clareza de quem ele é, do que ele quer conquistar, e ele confrontando, e ele sendo ousado, e isso faz com que a gente se preocupe. Então, é a preocupação, o cuidado de mãe que faz você rejeitar essa fase. Mas é essa fase que ele vai se descobrir e que ele está ali, de fato, entendendo quem ele é, tendo as convicções de quem ele é. E a gente vê, sim, hoje, muitos adolescentes sofrendo de ansiedade. E aí o que você falou é realmente o que acontece. Tudo começa na nossa mente, né, em forma de pensamentos, emoções e sentimentos. Então, aquela criança que cresce em um ambiente onde os pais não validam, não incentivam e não mostram para a criança o seu potencial, ela vai ficar mais insegura. E a gente vive aí um momento, né, onde as telas estão muito acessíveis. Então, se ele não sabe quem ele é, ele vai se comparar muito com o outro e ele vai desejar ser aquilo que o outro é, ele vê que ele não é aquilo. Então, isso traz essa questão da ansiedade. Então, ao mesmo tempo que é uma fase que eles é, precisam descobrir quem eles são e ter convicção daquilo, e alguns fazem isso e são confrontados pelos pais porque não deveriam estar vivendo isso, né? Porque os pais têm medo de que eles realmente desbravem o mundo. Tem outros que estão muito ansiosos e precisando de muita ajuda, porque realmente eles não têm ideia do potencial e de quem eles são, e eles estão sofrendo demais. Então, é uma fase muito bonita, e dentro do projeto, qual é o meu trabalho com eles? É levar ferramentas para que eles entendam quem eles são, né? A questão da amizade é algo muito forte ali dentro do projeto, porque nessa fase eles precisam conviver, e é dentro desses relacionamentos que eles vão ali entendendo quem eles são e aprendendo a se relacionar com o outro e contribuindo com a vida do outro também para que o outro entenda, Sim. né, quem ele é. Então, o relacionamento ele é extremamente importante, e nós mães também temos esse medo do relacionamento, das amizades, e às vezes aquilo que a gente fala para os nossos filhos faz com que ele se feche, né, e não queira. Compartilhar, né? Exato. Então, o projeto vem para ajudar essas crianças a viverem situações que eles entendam quem eles são. E você falou do ressignificar, né? Até os 13 anos de idade ali, a criança ela não precisa ressignificar, a gente vai contar uma nova história para ela. Então, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela sentiu, as experiências, às vezes é uma interpretação que ela fez daquele ambiente. Então, às vezes não acontece algo, os pais acabam. É, os pais, nós erramos muito com os nossos filhos. Sim. E às vezes a gente erra porque a gente não fala o óbvio, às vezes a gente não consegue demonstrar o amor que a gente sente pelos nossos filhos, mas a gente tem certeza do amor que a gente tem por eles.
A E a gente erra gente tentando acertar, né? Exato. Então, os pais estão ali tentando acertar. Só que os filhos, eles estão experimentando aquilo e a mente dele vai contando para ele uma história que às vezes não é a história real. Então, às vezes ele não se sente amado. E esse não se sentir amado é onde tudo começa aí, né? A partir da quando a criança entra na fase da razão. Então, quando eu falo contar uma nova história, né, para a mente dessa criança, é ela entender que tudo aquilo que ela imaginava não é a realidade. Que ela é sim amada, que ela é sim acolhida, que ela é sim Exato. pertencente, né? Eu acho que o pertencimento é uma das coisas que mais a gente precisa ficar de olho, porque claro que o seu conhecimento é muito mais profundo nesse quesito, mas eu entendo como mãe, né, que se você não faz o seu filho se sentir pertencente ali no ambiente do seu lar, é muito provável que ele vá procurar esse pertencimento em outro lugar. Com E aí é que certeza. mora o perigo, porque você não sabe onde é que ele vai ser acolhido, né? Então, às vezes a criança é acolhida por uma coisa que não seria boa. Mas foi onde, apesar de ser errado, entre aspas, aos nossos olhos, foi ali que ele achou um acolhimento. Olha, aqui você pertence, aqui você pode falar, aqui você tem voz. E aí, muitas vezes ele trilha um caminho que ele poderia ter sido diferente, porque simplesmente ali ele achou que ele estava pertencendo ao ambiente, né? Então, muito bacana. E, nossa, eu achei lindo quando eu vi o nome do clubinho e tudo. E ele, assim, explica um pouco pra gente como que funciona, né? Pra poder fazer parte, se é um espaço físico, se depende de vagas, se hoje está aberto ou não. Toda segunda-feira à noite eu me reúno com as crianças. É um trabalho voluntário, Uhum. mas eu quero muito ampliar esse projeto, eu preciso fazer com que o projeto cresça, porque existe muita procura e é tudo ali providência de Deus, né? Então eu Sim. tenho hoje pessoas que me ajudam na realização desse projeto. Até então eu era sozinha, então tem pessoas aparecendo para serem voluntários, para me ajudar nesse trabalho. Consegui abrir mais uma turma, então agora nós temos 2 turmas. É a partir dos 7 anos de idade. Mas nesse momento existe uma lista de espera. Então, quem quiser fazer parte do projeto, lá no Instagram do Clubinho do Bom Conselho, no link da bio, tem Tem aqui, viu, gente, no vídeo, abaixo do episódio, tem o link clicável que vai ser redirecionado diretamente pro Instagram também para facilitar, Thaís. Isso aí, lá no Instagram do Clubinho, você vai clicar no link e deixar o seu nome nessa lista de espera. Mas o projeto está em fase de crescimento, é o 3º ano do projeto. Legal. É um projeto que nasceu em 2023. E a minha intenção é fazer com que cresça, é poder atender muitas crianças. E aqui a gente falou muito dos filhos, né, das crianças que eu atendo, mas é um trabalho que eu faço em paralelo com as famílias também. Então, uma vez por mês eu me reúno com as mães para falar sobre a educação dos filhos. Então, a gente vai ali contando uma nova história para a criança, mas em casa ela vai experimentando, de fato, aquela nova convivência com a família, a mãe corrigindo aquilo que ela não sabia que, né, que ela deveria fazer e ela vai passar a fazer. Então, como eu ouço muito das mães, é um projeto que vem, né? O clubinho não é só para criança, é para família. Sim. É uma transformação que acontece dentro do lar. Então, eu rezo muito pelo crescimento do projeto, isso vem acontecendo e eu tenho certeza que em breve poderemos atender muitas crianças que Que estão projeto precisando. sensacional, parabéns. Assim, dá para ver que o seu olho brilha quando você fala do projeto. E é um trabalho lindo, né? Ainda que é um trabalho voluntário, isso deixa ele ainda mais lindo, porque realmente é uma doação sua de tempo, de conhecimento, de amor, de propósito mesmo, de querer que haja mudanças. E eu acredito muito que isso que você falou sobre, olha como é importante o significado que a gente dá, muda tudo. É muito comum que a gente, como mãe, pai, sinta realmente esse. Eu acredito que foi importante a gente entrar nesse assunto, por quê? Porque a grande maioria das mulheres que nos ouvem também, que empreendem, são mães. Sim. A maioria escolheu ser empreendedora exatamente para viver uma maternidade mais presente. E aí sempre vem esse medo, né? De às vezes dar o significado para a adolescência de que é um bicho de 7 cabeças, de que vai ser um problema, de que eu vou ter um rebelde em casa, que aquela criança vai se transformar. E você já traz um outro olhar, que não. É uma fase de descobertas, a gente precisa entender, ouvir, ajudar. Nós já passamos por essa Exato. fase, a gente sabe que ali muitas caixinhas são abertas e a gente precisa dar ouvidos aos nossos filhos e não impedir também. É uma linha muito tênue entre você orientar, mas também não querer transformar ele numa cópia sua, né? Exato. Não é porque você teve experiências ruins que o seu filho também vai ter. Então, deixar espaço para ele também conseguir ter as próprias experiências. Enfim, é o ajudar, mas sem lapidar totalmente. Ele precisa ter as descobertas e forjar quem ele mesmo
nasceu para ser, né? Então, sensacional esse projeto. Tenho certeza que vai crescer muito. E, como você disse, é um projeto da família. Então, as mães empreendedoras que tiverem interesse, não só que o filho participe, mas muitas vezes a gente pode somar de alguma forma, Com trazer certeza. ali a doação também do nosso tempo, se envolver de alguma forma com o projeto, vai colaborar muito. E falando sobre o dia a dia da empreendedora, a jornada desafiadora que a gente tem entre caminhar aos nossos diversos papéis durante o dia, equilibrar todos os pratinhos. Você, como coach, analista comportamental, como o autoconhecimento de ferramentas, tanto do coach quanto da análise de perfil, ela pode ajudar essa mulher empreendedora a ter uma jornada mais leve? Olha, quando a gente fala, né, essa avaliação de identidade, muitos devem conhecer como o método DISC. Isso nos ajuda demais a entender que às vezes a gente está insistindo em algo que não é uma habilidade natural nossa. E às vezes a Uhum. gente não usa isso a nosso favor. Então, tem muitas habilidades que estão sendo subaproveitadas. E a gente está insistindo em algo ali que faz com que fique pesado. E muitas vezes nós, empreendedoras, a gente começa sozinha, a gente precisa fazer o todo ali. A Sim, gente eu vai presa. dando. Sim. Então, se a gente começa a entender um pouquinho de perfil de acordo com o crescimento da nossa empresa, a gente vai entendendo o que de fato eu gosto, o que de fato é leve para mim, o que eu consigo fazer com naturalidade, para que fique cada vez mais leve. Quando eu puder investir, ter alguém para me ajudar, essa pessoa vai fazer aquilo que não é uma habilidade minha. Então, acho que isso Perfeito. precisa ser muito claro. E eu não tinha essa clareza. Então, essa avaliação de identidade, né? Eu sou formada pelo método EVO, e a avaliação de identidade, ela não é apenas o método DISC, ela é um conjunto de 4 ferramentas. Uhum. Então, você vai entender as âncoras de carreira, forças pessoais, a linguagem de valorização e o perfil comportamental. E isso tudo a gente consegue muitas respostas, aquilo que a gente não conseguiu conhecer a nossa vida inteira a partir de uma ferramenta simples, com algumas respostas ali, a gente vai ter o resultado, tem um momento de devolutiva, e é como se fosse uma bússola. Muitas pessoas que fazem a avaliação, elas me dizem isso, né? Então, eu tenho uma bússola aqui para seguir e entender, né, É um quais são um direcionamento, né, Thais? direcionamento. Então, isso é extremamente importante para a gente entender quais as habilidades eu tenho e eu não estou usando ao meu favor. A gente está olhando muito para aquilo que a gente não tem. Então, muitas pessoas, eu já atendi muitas mulheres que acreditam que aquilo que é uma habilidade, na verdade, é um defeito. Hum, Então, isso é muito comum. Às sim, vezes a gente não entende, não tem clareza nenhuma de quem nós somos e quais são as nossas habilidades, e aquilo que é uma habilidade nossa, que a gente poderia estar usando a nosso favor, a gente rejeita, a gente gostaria que fosse de uma outra forma, porque a gente, como foi falado, aquelas vozes, aquilo que a gente ouviu na nossa infância, às vezes foi destruindo a nossa identidade, sim. as correções. Então, por isso que eu falo muito sempre sobre a educação dos filhos, porque isso tudo nasce lá na infância. Uhum. Então, quando a gente olha, né, para nós lá atrás, no nosso passado, o que que nós ouvimos que talvez fez com que destruísse um pouco da nossa identidade. E isso tudo a gente tem a partir desse encontro, né, com quem nós somos. Sim. Eu gosto até de trazer essa consciência para a mulher, não só empreendedora, mas nós mulheres no geral, acho que o ser humano, que para a gente conseguir mapear, né, as nossas habilidades, a gente precisa olhar também para as nossas dificuldades, mas sem colocar o foco na dificuldade, no que eu não sei fazer. Muitas vezes a gente fica sangrando tanto ali tentando melhorar aquilo que a gente não sabe fazer e não é natural para nós, como você falou, que a gente perde toda aquela habilidade que a gente tem naturalmente de fazer, de acontecer, porque ficou olhando para a escassez, né? E eu acho que é muito importante para a gente ter consciência para conseguir mudar. O primeiro passo é fazer esse mapeamento, né? Quais são as habilidades que eu tenho, quais as que eu preciso desenvolver dentro do meu negócio, ou aquelas que eu nem preciso desenvolver e eu tô aqui perdendo meu tempo sobre elas, e começar a observar as nossas emoções. Eu acho muito importante a gente entender. Então, assim, nossa, por que que quando alguém faz, por exemplo, eu quando comecei esse mapeamento de emoções, eu comecei a perceber que pessoas que faziam coisas devagar perto de mim me irritavam. Aí você pensa, por que que eu fico impaciente quando alguém está dirigindo mais lento na minha frente, quando alguém demora segundos a mais para fazer algo para mim?
toda emoção ela vai esconder alguma coisa, né? Principalmente, como você disse, da infância. Então, por que que algumas coisas irritam algumas pessoas e não irritam as outras? Por que que você se sente de uma forma A e a outra pessoa se sente de uma forma B diante da mesma circunstância? Então, eu acredito que quando a gente começa a observar mais as nossas emoções, a gente começa a entender da onde que veio isso, porque a gente tem que tratar a raiz, né? Ah, mas eu tô falando de negócios, então por que que eu trouxe assim essa roupagem de por que que você entende as suas emoções e o seu CNPJ prospera? Porque às vezes você não consegue fazer abordagens de um novo cliente, às vezes você não consegue fazer prospecções, você não vende mais, não fatura mais, por quê? Porque lá na infância, eu falo, nossa, Luana, mas eu era tão boa em falar, quando eu era criança eu era falante, mas aí minha mãe começou a ir nas minhas reuniões da escola, e a professora começou a reclamar que eu falava muito, que eu atrapalhava os meus amigos. E aí eu comecei a ser podada. Você fala muito, você tem que ficar quieto. Quando eu ia falar, eu tinha que ficar em silêncio. Então, a minha voz foi calada e hoje eu não Sim. consigo abordar pessoas, eu não consigo levar minha mensagem para o mundo. Então, isso não tem uma raiz agora, é lá do Uhum. seu passado e a gente vai ter que cuidar disso. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, entender as nossas emoções. Muitas vezes, aquela criança que não foi validada, ela vai precisar ser validada agora na fase adulta para ela conseguir avançar, né? E falando do dia a dia, existe alguma ferramenta, alguma estratégia simples que seja acessível para quem está nos assistindo, que ela possa aplicar no dia a dia para equilibrar a saúde emocional? Olha, eu vou dar uma dica de duas ferramentas aqui, a Roda da Vida e o Mural dos Sonhos. Eu acredito que essas são as ferramentas mais poderosas que a gente utiliza dentro de um processo de inteligência emocional, por conta que a Roda da Vida ela é uma avaliação de como está a sua vida hoje. E Uhum. aí você vai olhar a sua vida de modo geral, porque é aquilo que nós falamos, né, sobre equilibrar os pratos. Então a gente está ali o tempo todo tentando dar conta, só que sempre a gente vai falhar em algo. E muitas vezes esse algo que a gente falha é onde a nossa vida trava, é onde as coisas não acontecem, a gente vai colocando para debaixo do tapete. Então, quando a gente faz uma avaliação da nossa vida, como que está a nossa saúde, como que está a nossa família, como que está a vida espiritual, como que está a vida profissional, você vai olhar a sua vida como um todo, você vai olhar onde que eu preciso melhorar. Às vezes, se você melhora um ponto, todos os outros pontos Sim. automaticamente melhoram junto. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima para a gente entender, porque muitas vezes, como eu falei, a gente vai colocando para debaixo do tapete, a gente não quer olhar para aquilo que é mais difícil para a gente. Mas é justamente aí que vai estar a solução de todo o nosso problema. A gente vai destravar algo olhando para aquilo que está, né? A gente chama de área de alavanca. Você vai Uhum. trabalhar aquela área e naturalmente todas as outras se destravam. E o mural dos sonhos eu digo porque é aquilo que realmente a minha vida inteira eu não tive, que é você olhar para o futuro e saber aonde você quer chegar. A gente vai ali apagando incêndios, vivendo um dia após o outro, Uhum. né? Olhando o cotidiano e tudo aquilo que a gente não dá conta. E, né, quando a gente fala da mulher que empreende, isso precisa ser muito claro para ela. Ela precisa saber o porquê que ela faz aquilo, qual que é aquilo, o que que a motiva, onde que ela quer chegar, por que que aquilo é importante. Então, essa visão de futuro, e eu escuto muito falar, né, o mural dos sonhos, ele é mágico. Sim, Então, quando só eu aprendi a fazer, mudou muito. É o muito. visualizar, né? O poder da visualização. A roda da vida eu gosto muito, porque eu acredito que nós somos seres integrais e sistêmicos, então não tem como você ser bem-sucedido no seu negócio se isso custar a sua família, por exemplo. Eu não acredito que você vá conseguir trabalhar com tranquilidade se dentro da sua casa tá um caos e aí você. Isso abala a gente, porque as nossas emoções, você não tem uma caixinha de falar assim, eu estou num momento em casa e em outro momento no trabalho. Por mais que você se distraia, vai fazendo as suas coisas, em algum momento aquilo tá na sua cabeça, te lembrando que existe uma pendência emocional em outro setor da sua vida, né? Então, acho que é muito interessante isso que você falou. A Roda da Vida, ela nos mostra um mapa de quem nós somos e onde que tá precisando de cuidado ali. E o Mural dos Sonhos, eu fui a pessoa que acreditava que isso era uma tremenda besteira. E eu Assim. dizia assim, eu não vou colar uma cartolina na parede cheia de foto para acreditar que isso vai acontecer. Até que um dia eu ouvi num treinamento alguém falar sobre o Mural dos Sonhos e quanto aquilo tinha dado certo. E essa pessoa disse uma frase interessante que me cutucou ali.
Tá, você não acredita no mural dos sonhos, mas se até hoje você não fez e não teve o resultado que você queria, o que que custa você fazer e tentar pra ver se vai dar certo? Falei, Sim. olha, faz sentido. E aí eu fiz, e realmente, quando você faz o mural dos sonhos da forma correta e você olha pra ele todos os dias, é aquela história assim, você acorda de manhã, você não tá bem, você tá desmotivada, mas você olha pro seu mural e você vê lá a foto da casa que você almeja ter, da viagem com a sua família, do corpo saudável que você colocou ali uma foto pra te inspirar, de que tamanho vai estar o seu negócio ali daqui 6 meses, um ano. E aí você fala, não, eu sei pelo que eu tô lutando, é por isso que eu estou trabalhando. E aí a força vem, né? E aí você sai pra fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Então é muito valioso. Não é que aquilo vai acontecer do nada, né? Não, Mas você é. vai programar a sua mente para que você faça o que precisa ser Sim. feito. O Porque a gente mural dos sabe o sonhos que a vai te gente precisa. lembrar, né, dos seus Exato. porquês. E se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para a Thaís que estava lá atrás começando a empreender? Olha, eu vou voltar lá na minha adolescência, pode? Eu não estava Claro. empreendendo. Mas eu queria muito, muito, eu falo isso para as crianças do Clubinho do Bom Conselho, eu queria muito ter recebido lá atrás o que eu estou entregando para eles. Nossa. Então, esse poder do autoconhecimento, de saber, sabe, que essa Thaís mais introvertida, isso não vai fazer dela alguém que vai ficar ali só quietinha e não sendo útil. Não, às vezes a gente rejeita aquilo que a gente tem de mais poderoso. Então, hoje eu chego no ambiente, as pessoas me veem mais silenciosa e entendem. Eu transmito paz, né, eu Verdade. consigo, Foi o que a gente falou quando você chegou não aqui é? hoje. E só que eu não tinha essa clareza, né, do porquê que Deus me fez assim. Então, aquilo que nós somos está relacionado ao nosso propósito. Sim. Então, hoje eu tenho clareza, de que isso é algo que Deus preparou dessa forma para que eu utilizasse isso a meu favor e levasse isso às pessoas que precisam disso. Uhum. E assim como você falou daquela criança que é muito falante, Sim. essa é aquela criança que vai crescer e vai precisar subir num palco e falar. E muitas vezes isso foi silenciado ali na infância. Uhum. Então, eu voltaria lá na minha adolescência, sabe? E eu gostaria de ter recebido aquilo que eu entrego hoje para esses adolescentes. Sensacional. Isso é tão lindo porque hoje eu acho que como está mais acessível essa conversa do autoconhecimento, das emoções, se nós pais nos prepararmos e conseguimos trazer isso para os nossos filhos, eles serão empresários, empreendedores 1000 vezes melhores que nós ainda, né? Todo pai, toda mãe tem orgulho de falar dos seus filhos, de ver o crescimento. E a gente vê que essa geração, eles já estão bem mais avançados na ideia de empreender. Então, realmente trazer para a nossa adolescência o entendimento das emoções vai trazer para o nosso país, para o futuro, né, da nossa sociedade, empresários, empreendedores muito melhores. E aqui uma pergunta ousada: qual foi o momento em que você pensou em desistir, mas decidiu continuar? O que te fez seguir, mesmo quando parecia mais fácil abrir mão dos seus sonhos? Olha, aqui eu já vou, né, para aquele lado mais profundo. Acredito que a presença de Deus e aquilo que Ele Sim. deseja que a gente realize, né? E eu acredito demais que nós não estamos aqui por acaso. Então, tem até uma frase, eu venho repetindo, eu não lembro exatamente a frase, mas um livro que minha filha leu e hoje, aquela mesma filha que, né, me causou preocupações, hoje ela tem clareza de quem ela é e quando ela lê algum livro e tem uma frase ali que ela sabe que eu vou gostar, ela vai lá e lê para mim. E o livro dizia que se até mesmo as máquinas, quando uma peça é retirada, aquela máquina deixa de funcionar, imagina a humanidade, as pessoas. Nossa, Então, uma pessoa, né, que não existisse, ela ia fazer falta na humanidade. com E certeza. às vezes a gente não tem essa clareza do que eu estou fazendo aqui. Então, acho que a descoberta do nosso propósito, né, quando eu entendi de fato que eu sou peça fundamental nesse mundo e que Deus precisa que eu faça algo e que, né, que eu faça a diferença, acho que isso não me para mais. É o que, né, eu levanto todos os dias e sei exatamente onde eu preciso chegar. É a visão de futuro que antes não existia. Que lindo. E pra gente fechar, foi maravilhoso te receber aqui. Nossa, eu amo falar desse tema, é sempre Ah, muito bom. Eu acredito fortemente, como você também, que o autoconhecimento, ele é o princípio de tudo. Quando a gente sabe por que que Deus nos fez dessa forma, e quando eu faço devolutiva de análise de perfil,
É muito interessante porque eu falo para a pessoa assim, olha, você tem exatamente o temperinho que Deus viu que você precisava. Então não existe perfil certo, não existe perfil errado, existe o perfil que você precisava ter, com as habilidades que você precisava ter para cumprir o seu propósito. Perfeito. Então, porque fulano é mais falante, como você falou, em algum momento Deus fez essa pessoa porque ela precisava ser mais comunicativa para levar uma mensagem X. Ela é mais introvertida, porque a função dela é precisar ser mais introvertida. Então, nós temos o tempero perfeito. O que a gente precisa conhecer é exatamente para quando a gente tem ciência da nossa real identidade, aquilo que vem de fora para nos afligir, para nos atacar, não nos ataca mais. Aquilo que antes nos machucava, para de machucar, porque hoje, quando você conhece a sua real identidade, se a pessoa te ofende, se ela fala a seu respeito, aquilo não te atinge, porque você sabe assim, é só a visão dela sobre mim. Exato. Eu sei quem Deus me fez para ser e eu sei que eu não sou isso que ela está falando. Então, tudo isso já tira das suas costas uma carga muito pesada, né? E para a gente deixar uma mensagem final aqui para essas mulheres empreendedoras ousadas que estão nos ouvindo, eu quero que você traga para a gente uma mensagem para aquelas pessoas que estão sentindo hoje medo, insegurança, dúvida se esse negócio realmente é para elas, se elas estão no caminho certo, como empreender com as emoções mais equilibradas. Eu estava pensando aqui, quando a gente empreende, a gente precisa entender que isso também é um chamado, é um propósito. Pessoas precisam da gente para, né, aquilo que a gente entrega. Então, isso tem relação, sim, com o propósito. Eu acredito que quando a gente olha para o negócio apenas como algo rentável, como né, somente pela questão financeira, isso não vai fazer dela uma pessoa realizada. Então, acho que quando a gente entende quem a gente é e a gente faz isso pensando que eu estou transformando vidas e pessoas precisam de mim, pessoas precisam daquilo que eu estou entregando, isso já é algo que motiva demais. E eu deixaria como uma mensagem aquela frase que você falou no início da apresentação: conhece-te, aceita-te, supera-te. É uma frase de Santo Agostinho que eu gosto demais e utilizo muito nos meus treinamentos. O nome, né, da minha marca é Descubra-te, porque quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente entende que você se conhece em primeiro lugar, só que a gente precisa aceitar quem nós somos, porque muitas vezes, né, aquilo que nós ouvimos na nossa infância fez com que a gente não quisesse ser daquela forma. Então, conhece-te, aceita-te, supera-te. Você vai superar algumas limitações para que você seja quem Deus quer que você seja. Então, acho que esse autoconhecimento, a gente não vê ninguém que prosperou na vida, uma pessoa de sucesso, né? Quando a gente assiste um podcast, quando a gente conhece a história de alguém de sucesso, a pessoa sempre fala daquele momento onde ela descobriu de fato quem era ela, o autoconhecimento, a inteligência emocional. Então, eu vejo assim, né? Você falando de mentalidade nessa temporada, eu ouvi uma frase recentemente que diz que a sua empresa ela é do tamanho da sua mente. Exato, concordo plenamente. Então, esse é o caminho realmente, você saber quem você é para que o seu negócio prospere e dê certo. Perfeito. Thaís, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E quero agradecer a Thaís, a vocês que estão nos assistindo, ao nosso parceiro dessa temporada, o Sicredi, mais uma vez. E como um agradecimento especial para nossa convidada, quero te entregar um presente. Olha só! Muito especial. E também já deixar aqui o meu agradecimento e honrar a empresa apoiadora desse presente, que foi o Mundo Merch, que é uma empresa especializada em brindes e presentes. E eu quero que você abra aqui pra Vamos gente, abrir! para as nossas empresárias ousadas conhecer esse presente maravilhoso, totalmente personalizado. Uau! Um Moleskine com uma caneta personalizada, para você anotar os seus bons insights e muito Ótimo. conhecimento. Amém. E uma garrafa personalizada também para você se manter hidratada, viu? Thaís, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu projeto, que o clubinho cresça muito mais e que através da Descubra-te muitas outras pessoas possam de fato descobrir quem elas são, o que elas vieram fazer nesse mundo.
E para você que esteve aqui presente conosco, empreender não é somente sobre vendas, né, Thaís? Não é sobre só estratégias e técnicas. Tudo isso, sim, é muito importante e valioso para o nosso negócio. Mas, acima de tudo, é sobre pessoas, é sobre você, é sobre o olhar para dentro. Gosto muito da frase que diz que a saída é para dentro. A saída sempre vai ser olhar para dentro, se entender, se reequilibrar, se realinhar para poder seguir. Entender as nossas forças, a nossa história e se permitir ousar, claro. Se esse episódio agregou na sua vida, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem e esse episódio que foi riquíssimo em tanto conhecimento. Quinzenalmente, a todas as segundas-feiras, aqui às 7h07 da manhã, estaremos presentes com mais um episódio da nossa temporada. Então, Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. E para pelo vocês, convite. até o próximo episódio. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar.